Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, sou professor de Química. Estamos aqui hoje para abordar, certo, o assunto óxidos, que é uma função inorgânica extremamente importante. Mas será que a gente tem ideia do que é um óxido? Claro que quando a gente fala a palavra óxido, remete a quê? Ao oxigênio. Então, evidentemente que os óxidos apresentam o oxigênio na sua composição. Mas vamos definir o óxido de uma maneira mais precisa? Acompanhe comigo, por favor. O que é um óxido? São compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Aqui eu estou dando exemplo para vocês de 4 óxidos: o CO2, o SO3, o CaO e o Na2O. Importante a gente lembrar que os óxidos eles podem ser classificados em função tanto da sua ligação quanto do seu comportamento. E a gente vai abordar isso exatamente agora, tá bom? Vamos abordar agora a classificação dos óxidos com relação à ligação. Para que a gente entenda a classificação dos óxidos com relação à ligação, a gente precisa diferenciar o que é uma ligação iônica de uma ligação covalente. Lembrar que a ligação iônica ocorre através de uma transferência de elétrons e a ligação covalente ocorre através de compartilhamento. Lembrar que se eu tenho uma ligação iônica, o composto ele é um composto iônico. E lembrar que se eu tenho ligações covalentes, o composto é chamado de composto molecular. Tá? Então vamos classificar os óxidos em função disso. Vamos lá. Primeiro, coloquei aqui 4 exemplos, o CO2 e o SO3, o CaO e o Na2O, e a gente vai tentar classificar esses óxidos com relação ao tipo de ligação. Os dois primeiros serão classificados como óxidos moleculares e os dois últimos serão classificados como óxidos iônicos. Mas como identificar? Exatamente pelo elemento que está ligado ao oxigênio. Se o elemento que está ligado ao oxigênio for um ametal, o óxido será um óxido molecular. Se o elemento que estiver ligado ao oxigênio for um metal, esse óxido provavelmente será um óxido iônico. Tá? É importante a gente lembrar que o que define o caráter molecular e o caráter iônico de um óxido é a eletronegatividade do elemento que está ligado ao oxigênio. Tá? Porque a diferença da eletronegatividade, se ela for um valor baixo entre o elemento e o oxigênio, a ligação será prioritariamente covalente e o óxido será classificado como óxido molecular. Se a diferença da eletronegatividade entre o elemento e o oxigênio for um valor elevado, essa ligação será prioritariamente iônica e o óxido passará a ser classificado como óxido iônico. Lembrar que os óxidos iônicos são sólidos à temperatura ambiente e à pressão atmosférica. E os óxidos moleculares se encontram normalmente no estado gasoso, certo? Ou líquido. Mas a gente também precisa aprender a classificar os óxidos com relação ao comportamento. E quando eu falo com relação ao comportamento, eu falo com relação ao comportamento perante outra substância. Então, com relação a isso, os óxidos podem ser classificados como óxidos básicos, como óxidos ácidos, como óxidos neutros e como óxidos anfóteros. Vamos tentar observar como é que a gente pode compreender essa classificação? Observa comigo. A primeira classificação que a gente vai analisar com relação ao comportamento se refere aos óxidos básicos. Mas o que são óxidos básicos? Óxidos básicos são óxidos que se comportam como base. Mas que comportamento é esse? Se comportar como base, como é que a gente pode definir isso? Observe, os óxidos básicos podem reagir com a água formando uma base. Da mesma forma, os óxidos básicos podem reagir com ácido formando sal e água. Isso pode ser demonstrado por essas duas reações aqui. Primeira reação, a gente tem o CaO, que é um óxido básico, reage com água formando uma base. E a gente pode observar que esse mesmo óxido CaO pode reagir com ácido formando sal e água. Mas a pergunta é, como identificar? Como é que eu posso olhar para a fórmula de um óxido e identificar se ele apresenta um caráter básico? Observe. Claro que a classificação está diretamente relacionada à característica do elemento que está ligado ao oxigênio. Vamos lá. Se o elemento que se liga ao oxigênio é um metal de inox baixo, normalmente os metais da família 1A e 2A, esses óxidos passam a ser classificados com relação ao comportamento como óxidos básicos. Exemplo, tá? O Na2O, o MgO, o CrO. Os dois primeiros são óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos.
E o terceiro é um óxido de metal de transição, mas o NOx do cromo é o NOx mais 2, então é o NOx baixo. Então esses três são três exemplos de óxidos que apresentam comportamento básico. Isso é extremamente importante a gente entender. A identificação de um óxido como básico. Mas os óxidos não se comportam somente como base, eles também podem se comportar como ácido. Então como é que funciona esse comportamento de um óxido ácido? Vamos lá. Os óxidos ácidos são aqueles óxidos, evidentemente, que se comportam como ácido. Mas que comportamento seria esse? A reação com a água formando ácido, tá? E a reação com a base formando sal e água. Então observe na reação. O CO2, ele reage com a água, forma um ácido, tá? E o CO2 também consegue reagir com a base, formando sal e água. E é interessante a gente perceber isso, né? Quais são os óxidos que apresentam caráter ácido. Mas aí é fundamental que a gente identifique esse óxido em função da sua fórmula. Então, como é que a gente pode proceder para identificar? Observe. A identificação dos óxidos como ácidos está diretamente relacionado ao elemento que está ligado ao oxigênio, tá? Se o elemento que estiver ligado ao oxigênio for um ametal ou metal de inox elevado, acima de 4, tá? Esses óxidos vão apresentar um caráter ácido. Vamos dar alguns exemplos? Tá? Exemplos de óxidos ácidos: o SO2, o NO2 e o SrO3. No caso do SO2 e o NO2, nós temos ametais ligados ao oxigênio. No caso do CrO3, eu tenho um metal, só que o NOx desse metal vai ser mais 6, caracterizando então a esse óxido um comportamento ácido. Lembrar que os óxidos ácidos estão diretamente relacionados a um fenômeno que a gente observa, que é a chuva ácida. A chuva ácida é uma chuva que cai com pH extremamente baixo, pelo fato desses óxidos de caráter ácido reagirem com a água na atmosfera, tá? E consequentemente diminuírem fortemente o pH da chuva. Então não esqueçam, os óxidos ácidos, principalmente os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre, são responsáveis por quê? Pela chuva ácida, tá bom? É importante lembrar para vocês que os óxidos ácidos também podem ser definidos como anidridos. E por que anidridos? Porque eles podem ser obtidos pela desidratação de ácidos. Olha só, observa. O H2SO4 é um ácido que a gente chama de ácido sulfúrico. Se eu subtrair dele uma molécula de água, eu vou formar o SO3, que é um óxido. Como o H2SO4 é o ácido sulfúrico, o óxido formado pela sua desidratação vai passar a ser chamado de anidrido sulfúrico. Então esse termo anidrido está diretamente relacionado a óxido de caráter ácido. Agora a gente vai classificar um óxido que não apresenta nem comportamento ácido, nem comportamento básico. Ora, o que seria um óxido que não tem comportamento ácido, nem comportamento básico? Seria um óxido neutro. Então, acompanhe comigo. Próxima classificação, os óxidos neutros. Os óxidos neutros são aqueles óxidos que não reagem nem com ácidos, nem com bases, nem com água. Os óxidos neutros são basicamente três. Quais? O CO, o NO e o N2O. Mas, professor, por que eles são neutros? Porque eles têm uma dificuldade muito grande de reagir. E essa dificuldade grande de reagir está diretamente associada à ligação presente na sua molécula. Observa, o CO, o NO e o N2O apresentam ligações múltiplas, certo? O CO é uma ligação tripla, o NO é uma ligação dupla e o N2O é uma ligação tripla. Essas ligações são ligações que são muito fortes pelo fato de elas serem múltiplas e serem feitas entre átomos pequenos. Então elas são muito difíceis de serem quebradas. Isso faz com que esses óxidos apresentem uma dificuldade muito grande de reagir. Agora, a gente vai falar de um óxido que apresenta um comportamento dúbio. Ele tanto pode se comportar como ácido, como pode se comportar como base. Esse óxido é denominado de anfótero. Vamos observar alguns pontos importantes com relação a esse óxido. Vamos lá, acompanhe comigo. Tá? Óxido anfótero é um óxido que se comporta como ácido ou como base, né? Ou seja, ele reage com ácidos e com bases, formando sal e água. Então, esse óxido anfótero, ele tanto pode reagir com o ácido, formando sal e água, como ele também pode reagir com a base, formando sal e água. Então, óxidos anfóteros são aqueles óxidos que apresentam comportamento ácido e comportamento básico. Mas aí você pode me perguntar, como identificar? Certo? A identificação desses óxidos é um pouquinho mais complexa, então eu queria que vocês tivessem o cuidado de
entender o conceito. A identificação dos óxidos anfóteros não é tão simples como a identificação dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos. Eu queria destacar, tá, alguns óxidos anfóteros que são relevantes. Observem comigo. Os óxidos anfóteros mais relevantes são o ZNO, o PbO, o SnO2 e o Fe2O3. Esses 4 óxidos são os óxidos anfóteros que são mais frequentes em questões, além do Al2O3, tá bom? Os peróxidos apresentam uma diferença marcante com relação aos óxidos, que é o número de oxidação do oxigênio. Tá? No caso dos óxidos, o NOx do oxigênio sempre terá o valor -2. No caso dos peróxidos, o NOx do oxigênio vai apresentar um valor -1. Acompanhe comigo, por favor. Os peróxidos são um caso especial de óxidos que apresentam um grupo O2 com carga 2-. Isso faz com que cada oxigênio apresente um NOx -1. A identificação dos peróxidos passa pelo seguinte, né? Nos peróxidos você sempre vai observar a presença do grupo O2. O grupo O2 ligado a um elemento X. Mas esse elemento X tem que ser um elemento da família 1A ou quê? O 2A. Tá? Então aqui eu estou colocando alguns exemplos para vocês. Como Na2O2, como K2O2, como CaO2 e como BaO2. Lembre-se que, nesses casos, o NOx do oxigênio é sempre -1. Então é importante que a gente entenda que se a gente tem dúvida com relação à identificação de um peróxido, é necessário que a gente analise o NOx do oxigênio. Se o oxigênio apresentar NOx -1, o composto será classificado como peróxido. Os peróxidos eles podem ser denominados, né, de forma bem simples. Então, o primeiro caso é denominado peróxido de sódio, o segundo peróxido de potássio, o terceiro peróxido de cálcio e o quarto peróxido de bário. Existe um peróxido muito importante que é o H2O2, né? Que é o peróxido de hidrogênio, que quando em solução a gente denomina como água oxigenada. A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2. A classificação dos óxidos quanto iônicos ou moleculares, ela reflete na sua nomenclatura, de como é que a gente dá o nome aos óxidos. Observe comigo, vamos lá. Os óxidos moleculares apresentam a seguinte regra de nomenclatura, tá? A regra funciona da seguinte forma, tá? Nós temos um prefixo monoditri, que vai ser colocado junto com a palavra óxido, que vai indicar o número de átomos de oxigênio presentes na molécula, tá? Mais di, também um prefixo monoditri, que indica a quantidade de átomos do elemento, que não é o oxigênio, que constitui o óxido. Acompanhe comigo. SO3. Por essa regra, como é que ficaria o nome do SO3? Trióxido de enxofre. Tá? Vamos dar outro exemplo? N2O. Como é que ficaria nessa regra? Dióxido de nitrogênio. Tá? E o N2O5, como é que ficaria nessa regra? Pentóxido de dinitrogênio. Mas por que pentóxido de dinitrogênio? São 5 oxigênios, pente, tá? E são 2 nitrogênios, di. Então, pentóxido de dinitrogênio. No caso dos óxidos iônicos, como é que é feita a nomenclatura? Tá? Óxido de o nome do elemento, tendo o cuidado de definir a sua valência, a sua carga, certo? Quando o elemento apresentar mais de uma carga, como é o caso do ferro, como é o caso do cobre. Tá? Então vamos dar alguns exemplos. Primeiro, Al2O3. Al2O3 seria óxido de alumínio, já que o alumínio apresenta carga fixa, apresenta NOx fixo. Tá? Fe2O3, o ferro pode apresentar mais de uma carga, mais de uma valência, o ferro pode ser 2 ou 3. Nesse caso, a gente está percebendo que o ferro é um ferro 3, então esse óxido seria óxido de ferro o quê? 3. Ok? CaO, óxido de cálcio. E lembrar que o óxido de cálcio também é comumente denominado como o quê? Como cal, certo? Então, cal é óxido de cálcio, ok? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.